Muito bem, torcida Meio Norte, naquele clima, sextou com Copa do Mundo. Na sua segunda vai ser diferente, vai ter jogão da seleção, chegou o mata-mata, chegou o é tudo ou nada. É a segunda fase da Copa. Nosso adversário já está definido. Brasil. Os detalhes com ela. Bom dia, Pamela Maranhão. Olá, Danias, bom dia para você e todo mundo que acompanha a gente. A Pamela está ajustando o sinal, mas como eu dizia, olha, o rival do Brasil já está definido na próxima fase da Copa, foi decidido na noite de ontem. O Brasil, como esperado, passou em primeiro no seu grupo na Copa do Mundo, vai pegar o segundo do grupo sequente, que é o Japão. Futebol, jogo em Houston, no Texas, contra o Japão, mas quem sabe tudo é ela. Olha aí, 2 da tarde, Brasil e Japão, dia 29, na segunda-feira. Sua semana vai começar diferente. É o Brasil na tela, os detalhes. Pamela Maranhão, agora sim. Brasil é, eu sou brasileiro. Exatamente, né, Aninha? Só completando aqui nossa conversa, começando aqui, falar um pouco desse nosso adversário. Como você já adiantou, a expectativa era essa, que o Japão fosse o adversário da seleção brasileira nesses 16 avos aí de final. É uma seleção aí bem... pouco que está fazendo uma campanha até interessante dentro da competição até aqui. E claro, né, a seleção brasileira entra como favorita dentro desse confronto, que, como você já destacou, acontece aí na segunda-feira, a partir aí das 2 horas da tarde, lá em Houston. O técnico Carlo Ancelotti já falou um pouco sobre a seleção japonesa, inclusive fez muitos elogios, principalmente ao setor defensivo. Eles têm alguns destaques individuais, principalmente ali no setor ofensivo, como é o caso do Nakamura. E é isso, né? A gente espera que a seleção brasileira consiga, né, passar nesse primeiro jogo de mata-mata. Agora a competição muda completamente de figura, é uma outra Copa, né, já que mata-mata é aquela definição, só uma das equipes segue viva e na briga, né, pelo título. Olha, não vou saber não. Peguei o França Teixeira, Pegou. A primeira vez que eu consigo na vida, peguei o França Teixeira. Sobre política é impossível, mas no esporte eu consegui. Acho que é o Nakamura, também não sei. Pelo que disse aí a Pamela, eu acho que é o Nakamura. O nosso eu sei, é o Vini Júnior. Não dá para temer o Japão, França. Vamos para cima. Olha, o Brasil, ele vem mostrando um bom jogo nos últimos dois confrontos, né, contra a Escócia e contra o Haiti. Só que o Japão também está muito bem. Só que o Japão, ele enfrentou ali, por exemplo, naquele jogo destacado em que goleou por 4-0, uma seleção muito frágil. Então o Japão costumeiramente costuma tremer quando encontra a seleção brasileira em fase de mata-mata. Então, confiante, Ananias. Treme na base. Treme na base. A gente lembra, inclusive, que uma época ali o Zico foi pro Japão. É ídolo, o Zico é ídolo no Japão. E ajudou muito a desenvolver o esporte no Japão, só que eu confio no Brasil, na nossa tradição contra os japoneses. Confiar, nós chegamos para vencer a Copa. Já estou assim, nesse nível, depois da atuação contra a Escócia, agora é muito o Brasil. Bom, a Pamela vai se reposicionar, é isso, Giovana? A Pamela vai se reposicionar. Pode ir? Pode seguir? Pronto, ela vai se reposicionar, a Pamela. Por aqui a gente segue falando de Copa do Mundo. O ministro está do lado dela? Se tiver, bota. Se botar a imagem dela aqui com o ministro, eu boto. Ou ela precisa se reposicionar? Ela vai ficar. A Pamela está cobrindo uma pauta com o ministro Wellington Dias. Nossa produção vai ajustar. Bom, vamos seguir aqui então. Ele que brincou um dia desses, né, Ananias? Brincou como, França? Ele falou que o Neymar foi aprovado no concurso do Banco do Brasil. Aprovado no concurso do bebê? Como assim? Porque ele está no banco. Foi uma piada que ele fez, né? A Pamela estava, inclusive, com ele aí nesse corte que viralizou nas redes sociais. Entendi. O Banco do Brasil na Copa, o Banco da Seleção Brasileira na Copa, eu entendi. O ministro espirituoso, né? São as piadas de Wellington Dias. O Lula disse que o
que o Neymar é um convocado home office, né? Disse. Você disse? Você lembra disso? Disse. O ministro Wellington Dias trouxe um ainda mais criativo. Está no Banco do Brasil. Banco do Brasil. Ele entrou, saiu do banco, né? A gente, enfim, já disse, foi uma excelente participação. Tá bom, chega de Neymar. Olha, porque a gente tem um craque, é ele, Vinícius Júnior, ele que está entrando na disputa pela artilharia da Copa. Marcou em todos os jogos da primeira fase da seleção. Isso, a última vez que aconteceu, o Brasil foi campeão em 2002. A última vez que um jogador marcou em todos os jogos da primeira fase. E a gente está cheio de esperança para que o Vinícius Júnior chegue a esse craque. Quer ver como é que está a artilharia? Põe aí então a cartela para a gente ver. Põe a cartela para a gente acompanhar, olha aí. Quem lidera é o Lionel Messi, o craque da Argentina, com 5 gols. O Vinícius Júnior com 4 gols, empatado ali com o Mbappé e com o Haaland, da Holanda. Perdão, da Noruega. Inclusive tem Noruega e França. Se eu não me engano, tem Noruega e França. Vai ser mais esse jogão da Copa. Há tempos nós não tínhamos um craque assim nesta lista. No final da primeira rodada, da rodada de grupos da Copa, na artilharia, disputando ali gol a gol. E repito, era para ele estar com 5. Se não fosse aquele gol anulado de forma errada contra a Escócia. França Teixeira, aí residiu boa parte da nossa esperança, né? Justamente, Ananias. E o Vini Júnior, ele está aí caminhando para um feito histórico, permanecendo nessa toada que ele vem tendo até aqui de atuação na Copa, porque até agora ele marcou gol em todos os jogos do Brasil, na primeira fase, e pode alcançar um feito que não é obtido pelo nosso país desde o ano de 70, com Jairzinho, Ananias, que é o feito de um jogador brasileiro marcar gol em todos os jogos da Copa do Mundo. Então, se ele permanecer marcando, o Vini Júnior vai entrar para a história, porque aí há 56 anos não temos um jogador que marca em todas as partidas da Copa do Mundo. Tá, então, fazia muito tempo, né, que a gente não tinha essa esperança e agora a gente passa a ter. Vamos ver quem é que vai jogar hoje? Põe então a cartela, a Copa do Mundo segue. Todo vapor, concluindo a fase de grupos. Vem aí o mata-mata, repito, é emoção atrás de emoção. Hoje, como eu disse, tem França, Noruega e França, o mandante é a Noruega, Senegal e Iraque, Cabo Verde e Arábia Saudita, Uruguai e Espanha, Egito e Irã, Nova Zelândia e Bélgica. Bélgica tá mal das pernas, hein? Cabo Verde, a gente tem uma expectativa, esperança. A gente torce um pouquinho para Cabo Verde, né? Impressionante essa identificação com a torcida brasileira. País lusófono, né, Naninha? Como é? País lusófono. Fala o nosso português. Tem um vozinho que caiu nos encantos aí de todo mundo. O Uruguai, eu quero que surpreenda ganhando a Espanha, porque a Espanha, para mim, sempre é a favorita, né? E aí, se o Uruguai conseguir tirar esses pontinhos lá da Espanha, vai ser bom, França. Vai ser bom. E ontem nós já tivemos a surpresa, né, do Equador vencendo a poderosa Alemanha por 2-1. O Equador que estava praticamente morto, né, nessa Copa, depois de fazer umas eliminatórias muito boas. Ele foi o vice-líder nas eliminatórias, à frente, inclusive, do Brasil, atrás apenas da Argentina. E, quem sabe, o Uruguai também não surpreende a Espanha. Essa Copa, Nanias, tem mostrado que tem que ir para cima mesmo e não temer essas seleções da Europa, porque a Europa, ali tirando essas seleções mais tradicionais, tem sido um fracasso nessa Copa. Porque ali coloca uma Bósnia da vida, que até se classificou, não sei como, Sim. uma Turquia, Sim. Tem muita seleção ruim, Tchequia, e depois ainda querem mais vagas da Copa. Tem que diminuir. Olha, a Alemanha é prova disso, né? O resultado da Alemanha e o Equador está classificado e passou para a próxima fase, depois de um desempenho forte contra a Alemanha. É isso, futebol sul-americano avançando. Por isso somos Uruguai. É no dia de hoje contra a poderosa Espanha. Vai que dá certo. Olha, se a gente for enfrentar algum time do Uruguai nas próximas fases, da América nas próximas fases, a gente já conhece bem, né? É até melhor para a gente avançar. Estou sempre pensando aqui no Brasil. Olha, esse momento de Copa do Mundo é muito bacana, é muito gostoso, é muito bom da gente acompanhar,
da gente viver em família. Eu lembro da minha primeira Copa do Mundo, França, que eu assisti na televisão. Foi lá em 94, você imagina, um time com Bebeto, um time com Romário, um time com Cafu, com Tafarel no gol, campeão depois de um jejum histórico. Isso marcou a minha vida. Acho que quem acompanhou aquela Copa se lembra aquelas coisas que a gente lembra onde estava. Tem, Cecília? Cecília é muito nova. Cecília não acompanhou essa de 94. Não viu o Brasil ser campeão. Ela tá na lista daqueles. Eu nunca vi o Brasil ser campeão. Lembra que tinha uma propaganda? Sempre tem. Sempre tem. Vai que é agora, né, Cecília? Não, eu tô torcendo, porque vai ser a primeira vez que eu vou acompanhar, né, gente? Eu tô emocionada até agora, quem dirá se for ex, sabe? Olha aí, marcou a minha vida. Ela era nascida em algum, só que ela não viu a Copa. Ou você viu os jogos? Que ano 94. Não era nem nascida. Ela já é dos anos 2000 e pouco, né? Que o Brasil foi campeão em 2002. Já assistiu 2002? Se eu já era nascida em 2002? Você assistiu o Brasil campeão em 2002? Eu também não era nascida em 2002. Nasci em 2004. Não era nascida não, em 2002. Pois é. Ela nasceu em 2004, Giovana. Mas, pelo menos fora aqui do país, a avaliação das pessoas aí que acompanham realmente futebol é de que a gente está indo bem. Então, estamos indo bem. Tem um fantasma, não é? O fantasma das oitavas e o fantasma de um clube europeu. Eu ainda lembro de 2002, eu lembro. Eu já era nascido, já tinha 10 anos de idade. Olha aí. E acordava a família de madrugada para assistir a Copa. Pronto, olha, eu também tinha 10 anos da Copa de 94, viu o Brasil ser campeão. Você viu o Brasil ser campeão com 10 anos. Vi. Foi aquela Copa que os jogos eram de madrugada, né? Era na Coreia, Japão e Coreia. O Brasil foi campeão, aquele time de Ronaldo Fenômeno e companhia. A Cecília pode experimentar esse ano. Tem esse fantasma das oitavas de final e da seleção da Europa, que nós não passamos nas últimas Copas. Mas estamos no caminho e otimistas. E, assim como eu, França, você, Giovana, que sempre tem uma história marcada por uma Copa, quando vem com um título melhor ainda, tem uma criançada que está vivendo intensamente a Copa do Mundo. Veja com Pamela Maranhão. Mais uma vitória da seleção brasileira na Copa do Mundo e hoje eu estou bem acompanhada, que é o quê? Com a nova geração. Elas que chegando, torcedoras da seleção brasileira. E a gente está aqui para ouvir um pouquinho como é que está sendo a experiência dessa guriada aqui, de acompanhar a primeira Copa de fato e de direito. E eu adianto para vocês, gente, empolgação não falta se depender dessa turma. O Hexa vem com toda certeza, não é não, meninas? Sim! Já deu para perceber que a empolgação tomou conta por aqui. E não faltam itens que deixem bem claro toda essa brasilidade. Camisas da seleção brasileira, a bandeira do país desenhada nos rostos, troféu da Copa do Mundo e eles, os famosos álbuns e as desejadas figurinhas, fazem monte por aqui. E por aqui a gente encontra várias formas de torcer. Uns mais empolgados. Aí é muito fácil, o professor é 5-7. Tá sendo muito emocionante a gente ver que a gente tá conseguindo, né, chegar mais perto do Hexa. Tô forte, tô gostando muito do desempenho, né, do nosso Brasil. E os mais lúcidos, no caso, são os mais velhos, que têm fresco na memória a participação do Brasil nas últimas Copas. Eu estou muito empolgado porque o Brasil agora tem uma geração que tem jogadores que são capazes de decidir até quando o Neymar tá mal. Como o Cafu disse em um podcast que a seleção brasileira tinha vários jogadores para decidir. Eles não dependiam só do Ronaldo. Se o Ronaldo tivesse mal, tinha o Rivaldo e tal. E hoje em dia, a gente finalmente tem uma geração que consegue dar esse apoio pro Neymar. As brincadeiras na quadra, as dancinhas e trendes, o momento de troca de figurinhas e debates pós-jogos. Pois é, por aqui tem espaço para tudo. Ontem teve estreia do Neymar. O que vocês acharam? Gostaram? Ficaram felizes? Eu fiquei muito feliz. Toda a minha família, todo mundo aí gritou quando o Neymar entrou. Então é isso. Eu digo e repito. No que depender dessa turma, o troféu da Copa do Mundo 2026 vai se vestir de verde e amarelo.
Que bacana, hein? É com essa alegria, com essa animação, com essa esperança que a gente conclui o Central Meio Norte de hoje, dessa semana confiantes. É tempo de Copa do Mundo, segunda tem Brasil. Vai, Brasil! Você viu aí? A criançada empolgada, todo mundo no espírito da Copa. Acredita? Crê que o Hexa vem, Cecília! Creio que vem. Vou torcer ainda mais para a Cecília ver o Brasil ser campeão pela primeira vez. Assim como ela, toda uma geração se eliminar nessa criançada empolgada. Isso é muito bacana. Isso faz história, isso marca a vida da nossa vida. Hoje é isso, da semana é isso. Obrigado, Cecília Brandão. Obrigada, até a próxima semana. Até a próxima semana, semana concluída. Obrigado, Francis Teixeira. Obrigado. Segunda temos folga por causa do jogo. Não, Francis, não vai voltar tarde. Valeu, Então até segunda, né? Até segunda. Obrigado a toda a minha equipe, Giovana e todos. E obrigado a você pela sua audiência, pela sua companhia. Continue na TV Meio Norte. Vem aí o Honda. A gente se vê na segunda. Bom fim de semana. Se cuida. Até lá. Brasil!